Boa tarde, eu sou o Lucas, número 22 do terceiro A. O vídeo para a matéria de filosofia sobre Hegel será feito só por mim. No momento, a minha dupla não pôde comparecer. Georg Friedrich Hegel nasceu em Stuttgart, 27 de agosto de 1770. Foi um dos criadores do idealismo alemão e, naturalmente, da genese, que é chamada de hegelianismo. Seu cômputo historicista e idealista da realidade como uma filosofia europeia completamente revolucionada, denota que foi, de fato, um importante precursor da filosofia continental e do marxismo. Hegel desenvolveu uma estrutura filosófica abrangente. Ele desenvolveu o conceito de que a mente, o espírito, manifestasse de um conjunto de contradições e oposições que, no final, integram-se e se unem sem eliminar qualquer um dos polos ou reduzir um ao outro. Exemplos de tais contradições incluem aqueles entre natureza e liberdade e entre imanência e transcendência. Ele era fascinado pelas obras de Spinoza, Kant e Rousseau. Assim como pela Revolução Francesa, muitos consideram que Hegel representa o ápice do idealismo alemão do século XIX, que teve impacto profundo no materialismo histórico de Karl Marx. O sistema hegeliano, o que Skilling havia esforçando-se por conciliar o eu e o não-eu na natureza e no absoluto. Hegel levou o cabo plenamente, permanecendo, aliás, puro idealista e, nesse sentido, subjetivista. Constrói um sistema mais objetivo no qual a consciência ou o eu se encontra mais no seu lugar, já não ao centro, mas no momento da evolução universal. Um novo ensaio para justificar a solução panteísta do problema filosófico. O sistema demonstra-se desenvolvendo-se, mas importa primeiro aprender exatamente o sentido do princípio fundamental, que é a alma de todas as deduções, e lhe constrói a realidade profunda. Veremos depois a aplicação em um ápice de tríplice domínio lógico e ontológico, físico, moral e religioso. Jorge propõe um grande sistema filosófico em que o mundo, como o espírito, se encontraria em processo histórico contínuo de racionalidade e perfeição cada vez maiores. A ideologia proposta por Hegel será explicada tanto na análise da totalidade do universo quanto nos diversos processos e desenvolvimentos que os constituem. Através do método dialético, tese e antitese, se entrechocam, resultando em uma síntese por definição mais perfeita e completa que as anteriores. Hegel tem como mérito a criação de uma nova tendência filosófica, a de abordar os diversos assuntos a partir da investigação de sua gênese ao longo da história. Em seu sistema filosófico, Hegel aborda o mundo físico, os animais e a humanidade de uma maneira evolutiva, em que, respectivamente, os espíritos tomam uma consciência cada vez maior de si mesmo. Sobre a formação de Hegel, ele estudou no seminário de Tubinga com o poeta Friedrich Hölderlin e o filósofo Schelling. Os três estiveram atentos, embora muitas vezes discordassem, ao desenvolvimento da Revolução Francesa e colaboraram em uma crítica das filosofias idealistas de Immanuel Kant e de seu seguidor, o Fichte. Depois de ter se tornado tutor em Berna, em Frankfurt, Hegel começou a lecionar na Universidade de Jena, onde permaneceu de 1801 a 1806. Após a vitória de Napoleão, Hegel abandonou a Jena e se tornou professor de ciências filosóficas preparatórias.
no ginásio de Nuremberg, em 1808, sendo seu reitor em 1809. Em 1816, ocupou uma cátedra na Universidade de Heidelberg. Sucedeu Fichte como professor de filosofia na Universidade de Berlim em 1818, posto que ocupou até a sua morte. Estudou gramática até 18 anos. Enquanto estudante, fez uma vasta coleção de extratos de autores clássicos, artigos de jornal, trechos de manuais e tratados usados na época. Sobre a teoria de Hegel, o filósofo da totalidade, do saber absoluto, do fim da história, da dedução de toda a realidade a partir do conceito, da identidade que não concebe espaço para o contingente. Para a diferença, o filósofo do Estado prussiano, que impulsionou o Estado. Todas essas são algumas das recepções de filosofia de Hegel na contemporaneidade. É difícil até dizer que ponto essas qualificações são justas para com a filosofia hegeliana. Ademais, as obras de Hegel possuem a fama de serem difíceis devido à amplitude dos temas que ele prefere abarcar. Diz a anedota possivelmente verdadeira que, quando saiu a tradução francesa da Fenomenologia do Espírito, muitos estudiosos alemães foram tentar estudar a fenomenologia pela tradução francesa para ver se entendem melhor o árido texto hegeliano. O fato é que a sua filosofia é realmente difícil, embora isso não se deva necessariamente a uma confusão na escrita. Afinal, Hegel era crítico de filosofia clara e distinta, uma vez que, para ele, o negativo era construtivo na ontologia. Nesse sentido, a clareza não seria adequada para conceituar o objeto. Introduziu um sistema para compreender a história da filosofia e do mundo mesmo, chamado geralmente diaética, como uma progressão na qual cada movimento sucessivo surge como uma solução das contradições inerentes ao movimento anterior. E, por fim, Hegel faleceu em 14 de novembro de 1831 e encontra-se sepultado em Dorotheentheasker and Friedrichsruhe Cemetery, em Berlim, na Alemanha.